Beleza? Vamos lá? Mais uma aula de física. Olha só, hoje a gente continua estudando o movimento uniformemente variável, tá certo? Vamos ver uma segunda parte do movimento estudando a função horária do espaço. Então, olha só, na aula passada a gente viu a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Hoje a gente continua com a função horária do espaço no movimento uniformemente variado, tá certo? Cuidado para não confundir as duas coisas. Então, olha só, a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado é um pouco mais bonita, né? Dá para ver que ela é mais extensa do que a função horária da velocidade. S representa espaço final ou posição. O S0, espaço inicial. O V0, velocidade inicial. O T, tempo. O A, aceleração. Tá certo? Então, olha só. Bem tranquila a funçãozinha. O que é que acontece aqui? A gente pode utilizar essa função para calcular, por exemplo, a altura de um edifício, podemos calcular a profundidade de uma barragem, tá? O nível de água de uma represa, pode ser utilizada em conjunto com a função horária do espaço para o movimento uniforme, juntando as duas funções horárias, a gente pode calcular o alcance de projéteis, como foguete, por exemplo. Podemos calcular a altura do jato d'água que o bombeiro utiliza, o alcance, o local onde o bombeiro precisa estar para lançar o jato d'água a determinada altura, tá certo? Trabalhando em conjunto com a função horária do movimento uniforme, pode ser feito isso, ok? Então, alguns exemplos de aplicação da função horária do espaço para o movimento uniformemente variável. Como a função ela é um pouco mais extensa, tem um macetezinho, uma dica, que pode ajudar vocês a memorizar essa expressão horária, tá? Essa função horária. Olha só, como é função horária do espaço, começa com S, beleza? Então, S igual, aí você vai na frase, olha a dica, só volto à tarde às 2h02. Vamos lá de novo? Então, só volto à tarde às 2h02. Então, é só uma frase aí que pode ajudar vocês a memorizar a expressão horária, tá certo? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só, preste bem atenção aqui no exemplo. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso, do alto de uma ponte sobre uma represa, e verificou-se que demorou 20 segundos para atingir a superfície da água. Considerando 10 metros por segundo ao quadrado o valor da aceleração da gravidade, calcule a altura da ponte em relação à superfície da água. Então, a questão está pedindo a altura da ponte em relação à superfície da água. Temos aqui a imagem no lado direito do slide, tá? Uma ponte, e aí a gente quer calcular essa altura H da ponte até a superfície da água, beleza? Então, olha só. Quais são os dados que a questão nos deu? Presta bem atenção aqui. Ó. No período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso. Então, quando a questão fala que um corpo foi abandonado, foi largado, a velocidade inicial desse objeto é 0, tá certo? No caso aqui dessa questão, também fala que o corpo foi abandonado a partir do repouso. Então, se foi abandonado a partir do repouso, velocidade inicial 0, tá? Porém, fica um detalhe, não precisava aparecer a palavra a partir do repouso, certo? Sempre que a questão fala que o corpo foi abandonado, foi largado, então a velocidade inicial 0, ok? Então a questão nos deu aqui, a velocidade inicial 0, fala o tempo, né? O tempo de queda, o tempo de movimento, 2 segundos, deu a aceleração desse corpo, 10 metros por segundo ao quadrado, nesse caso a aceleração da gravidade, e pede a altura, tá? Na física ou na matemática, geralmente se utiliza a letra H para representar a altura, ok? Como saber qual fórmula, né, qual expressão matemática nós vamos usar para resolver o problema? Olha só, a questão fala que o corpo foi abandonado. Se ele foi abandonado, se ele foi largado, ele está caindo
tá certo? E a gente tem que interpretar, ter ali aquele conhecimento de mundo. Eu quero saber a altura de uma ponte e o objeto foi largado, foi abandonado. Então ele está caindo em queda livre. Se é uma queda livre, o movimento é uniformemente variado. Outro detalhe importante é que a questão fala para considerar a aceleração da gravidade. O objeto está caindo sobre a ação da aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é constante, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado, ok? A questão está pedindo altura. A altura vai ser a posição, vai ser o espaço do objeto. Então, nós vamos usar a função horária para o espaço no movimento uniformemente variado, ok? Então, apesar de usarmos aqui uma letra H para representar a altura, essa altura será o espaço final, né? Será o S de espaço ou posição no movimento uniformemente variado, beleza? Outro detalhe importante, a questão não fala o espaço inicial, tá certo? Se não está dando o espaço inicial, você pode considerar o espaço inicial como sendo zero, beleza? Sempre que eu quero calcular a altura de um objeto, a profundidade de uma represa, a profundidade de um poço, por exemplo, e não foi dado na questão o valor do espaço inicial, você considera esse espaço inicial zero, ok? Então, nosso espaço inicial será zero, beleza? Temos as informações, agora é só substituir na fórmula. Então, substituindo, S de espaço vai ser igual ao espaço inicial zero, mais velocidade inicial também é zero, vezes o tempo, né? Aqui tem um pequeno detalhe, o tempo é 2 e eu coloquei um T. Não vai interferir porque vai zerar aqui, tá certo? Então não vai interferir. Aqui seria zero, teve apenas uma falha técnica. Seria 0 vezes 2, tá? Já poderia substituir o T aqui por 2, beleza? Então, mais aceleração. Quanto que é a aceleração? 10. Então, 10 vezes o tempo, né? Que dessa vez eu coloquei correto. Tempo, 2 ao quadrado, tá? Então, T ao quadrado. Não pode esquecer do quadrado que tem aqui em cima da letrinha T. Então, o T eu substituí por 2, que é o valor do tempo, e o quadrado a gente repete, sobre 2 da fórmula, tá certo? Pronto, fiz a substituição, continuo resolvendo. Aí o detalhe importante. O zero aqui, ele não vai interferir em nada, tá? Então, você já pode eliminar aqui o zero, tá certo? Já vou eliminar aqui o zero, já que ele não vai interferir na resolução da questão. Então, o zero aqui eu já elimino. 0 vezes t, né? No caso, o t aqui, lembre, seria 2, tá? Então, 0 vezes 2, que estaria aqui no lugar da letra t, também vai dar 0. Então, eu elimino aqui, ok? Eliminei, sobrou o quê? 10 vezes 2 ao quadrado. Primeiro resolve o 2 ao quadrado, tá certo? Não pode multiplicar aqui o 10 vezes 2, tá? Primeiro resolve a potência. Poderia dividir 10 por 2, mas não fazer a multiplicação 10 vezes 2, tá? Primeiro resolve a potência. Então, vamos lá. Resolvendo aqui, repetir o 10, resolvendo a potência, 2 ao quadrado vai dar 4 sobre 2, ok? Agora, a gente pode multiplicar. Então, 10 vezes 4 vai dar 40 sobre 2. 40 divide por 2, 20 metros, tá? Então, 20 metros é a altura da ponte. Então, o meu H, a altura da ponte, é igual a 20 metros. Beleza, galera? Bem tranquilo aí o exemplo 1. Vamos fazer o exemplo 2? No exemplo 2, temos o seguinte. Um atleta passa pela posição 10 metros durante uma prova de atletismo, com 5 metros por segundo de velocidade e aceleração constante, igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Considerando que o atleta mantenha a aceleração constante nos próximos 6 segundos, calcule a posição do atleta nesse intervalo de tempo. Então, olha só. Nesse exemplo, a questão me deu o espaço inicial. Veja bem, um atleta passa pela posição 10 metros. Então, esse 10 metros é o meu espaço inicial, tá certo? Então, deu aqui o espaço inicial 10 metros. Durante uma prova de atletismo com 5 metros por segundo de velocidade. Então, esses 5 metros por segundo é a velocidade inicial, tá? Eu vou considerar como sendo aí a velocidade inicial. Então, 5 metros por segundo. Aceleração constante.
Então, 1 metro por segundo ao quadrado, aceleração constante, deu o intervalo de tempo, 6 segundos, e está pedindo a posição do atleta nesse, né, depois desse intervalo de tempo, tá? Depois dos 6 segundos que se passaram, ok? Novamente, primeira coisa, identificar qual é o tipo de movimento, se é um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado. Como é que eu sei que tipo de movimento é? Primeiro, tem uma aceleração. Se tem aceleração, eu já sei que não é um movimento uniforme, tá? Lembre que no movimento uniforme não existe aceleração, tá? E a velocidade é constante. Nesse caso aqui, eu tenho uma aceleração, tá? E fala que essa aceleração é constante. Então, se existe uma aceleração e a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Se a questão está pedindo a posição, o espaço ou a altura, então eu vou usar a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado, ok? Está aqui a função horária, temos os dados, agora é só substituir na fórmula. Então, substituindo vai ficar S igual o S0, 10, né? Substitui, mais o V0, 5, vezes o T, né? O tempo, que nesse caso é 6, mais a aceleração, 1, questão deu, vezes o tempo novamente, 6 ao quadrado, dividido por 2. Então, não esquece o quadrado e não esquece o 2 aqui da fórmula, tá certo? Montei a expressão, agora a gente vai resolver. Não posso somar 10 com 5. Primeiro, a multiplicação. Então, vamos lá, repete o 10 mais 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Mais, repete o 1 vezes, olha a potência, 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6, 36, ok? Repete o 2 embaixo, beleza? Continua a resolução, né? Continuamos resolvendo. Agora, se você quiser somar 10 mais 30, já pode, tá certo? Então, eu vou fazer isso. 10 mais 30 vai dar 40, ó, 10 mais 30, 40. 1 vezes 36 vai dar 36, repete o 2, ok? Novamente, eu não posso somar 40 com 36. Primeiro resolve a divisão, tá? Tem que tomar cuidado com as regras da matemática básica. Então, primeiro resolve aqui a divisão. Vamos repetir o 40. Então, repete o 40 mais 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18, tá? Agora sim eu posso somar. Morreu Maria Preá. 40 mais 18, eu vou encontrar aí 58 metros, tá? 58 metros vai ser a posição do atleta após 6 segundos com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Dúvidas é só vocês procurarem no WhatsApp, ok? Outro detalhe importante, como é que eu sei que é metro aqui? Tá? Eu olho para as unidades dos dados que foram dados. O espaço inicial está em metro, a velocidade em metro por segundo. Se fosse quilômetro, então seria quilômetro aqui no final também, tá certo? Como é metro por segundo a velocidade, e o espaço inicial metro, aceleração metro por segundo ao quadrado, então o meu espaço final, a posição, também fica em metro. Beleza? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!